Costa, que no teu entendimento a igreja tem um soft power que é mais poderoso do que o hard power, né? Que ele Sem influencia. dúvida. E eu te pergunto assim, se na tua ideia uma solicitação do Papa, por exemplo, para o Lula, que tem uma base eleitoral dele muito forte na esquerda católica, né? Se uma solicitação dele não seria quase como que uma ordem. E se, porque ele sentiria assim um peso político muito grande caso não acatasse uma solicitação, né? E em sendo assim, como é que tu vê essa conexão da Santa Sé com a China? Como é que está se dando isso aí lá? Dizem, né, que o governo de lá aceitou que houvesse então a igreja lá desde que eles nomeassem os bispos e arcebispos. É assim que está funcionando? Porque chega no fim, hoje o governo brasileiro e o chinês estão muito próximos, né? São duas Tá. perguntas e uma Sim, afirmação. sim. Vamos lá. Primeira questão do pedido em forma que tomaria forma de ordem, né, ao Lula, por exemplo. É difícil um Papa pedir alguma coisa, né? E é difícil, vamos dizer assim, entrar num campo tão sensível. O Papa poderia fazer isso, talvez, numa audiência privada, mas se ele faz isso numa audiência privada, as pessoas não sabem, portanto, não ganha pressão da agenda pública, né? Então, é um drama. E não acho que o Papa faria isso, e não é do feitio deste Papa fazer. Ele não tem aquela personalidade expansiva, ele não vai sair dando entrevista, que nem... Posso estar errado, mas eu não vejo ele fazendo isso. Por tudo que eu sei dele, sair dando entrevistas, criando declarações polêmicas, fazendo documentos que causam confusão, ambiguidade, etc., como o Francisco fez. Né? Não vejo fazendo isso. E não vejo também dando ordens. Né? Ele vai agir muito mais por esse soft power. Né? Então, por documentos, por sinais. Né? Então, ele é muito mais... É um homem de sutilezas, né? E não de coisas tão escrachadas. Então, se ele quisesse tentar influenciar aquilo, aqui, ele faria de uma forma que não parecesse nem um pedido, nem uma ordem, mas tentaria forçar para que aquilo brotasse como fermento de baixo, entendeu? Por algum, sei lá, ideia, motivo, o que possa ser que ele queira fazer, né? Essa é a primeira coisa. Não acho que daria ordens em forma de pedido. A questão da China já é bem diferente. As relações com a Santa Sé, Jairo, estão rompidas diplomaticamente desde o início da Revolução Cultural Comunista Chinesa em 1949. E continuam até hoje. Né? Então, assim, ela existe hoje como que ela está em suspensão em função do acordo que foi primeiramente fechado pelo Pietro Parolin, que ainda é secretário de Estado. Acho que o Papa uma hora vai trocar esse cardeal, porque ele é muito polêmico. Mas ele não trocou ninguém agora, porque ele está estudando, diz que vai pensar e está avaliando as questões. Então ele manteve a estrutura do Francisco ainda para pensar, mas ele disse que vai mudar uma hora. Então, esse secretário de Estado, que é uma espécie de primeiro-ministro, né, que o ajuda na administração, principalmente nas questões diplomáticas, fechou esse acordo em 2018. Se você me perguntar assim, Bernardo, mas no que consiste esse acordo? Ninguém sabe. Por quê? O acordo é secreto. Agora, nós sabemos algumas coisas que o Parolin, que fechou o acordo com o Xi Jinping, ou sei lá com quem lá da China, disseram. Então, o que ele disse? Que é um acordo para nomeação, né, um acordo mútuo para nomeação de bispos. Né? Então, por exemplo, o Partido Comunista Chinês tem lá a Igreja Católica Patriótica Chinesa, o nome que, sei lá, maluco que eles deram lá, né? Que tinham bispos biônicos, né, que não eram católicos oficialmente, era só o cara botava o chapéu lá de bispo e dizia que era bispo. Mas não era sagrado bispo, não tinha nada. E aí, então, a Igreja Católica, para não dar confusão dos fiéis, né, e para tentar abrir caminho, de novo ali na China, para evangelizar, essa é a desculpa que eles deram, né, chegaram nesse acordo para nomeação em comum. Então, como é que acontece? O Partido Comunista lá vai dizer, olha, esse cara aqui nós queremos que seja bispo. O Vaticano avalia e diz ok ou não. Então, ele é agora bispo ou não, porque quem tem poder para fazer isso é a igreja e não o partido. E aí isso a igreja ganha, vamos dizer, mais um pezinho lá dentro.
Só que tem um problema. Na China, desde 49, existe uma outra igreja, que é, vamos dizer, em tese, assim, vamos colocar a igreja verdadeira, que é uma igreja que está fora do radar do Estado, é das catacumbas. Essa sim tem bispos, padres e leigos. Padres e bispos ordenados validamente e leigos. Só que esses caras são perseguidos pelo Estado, porque eles não obedecem Xi Jinping. Eles não seguem, eles não põem a foto de Xi Jinping lá na igreja, né? Então, são muito perseguidos. Quando o Parolin faz isso, ele força esses fiéis de baixo a saírem das catacumbas e entrarem sob o controle e vigilância estatal. O Cardeal Zen, que é emérito de Hong Kong, está com 94 anos, escreveu um livro até antes do acordo ser fechado, criticando o Papa Francisco, na esperança de que ele não fechasse o acordo. Ele era de Hong Kong, quando ainda era independente. E depois o Francisco fechou, ele disse: Francisco entregou as ovelhas aos lobos. Essa é uma frase dele, né? Agora, o que é mais, vamos pensar, né, Jair? O que é mais, o que é melhor, né, neste momento, prudencialmente pensando? Você ter uma igreja com influência do Partido Comunista, porque nada impede que um bispo daquele, um cardeal, sei lá quem, seja um agente. E se eu fosse Xi Jinping, é o que eu faria, né? Eu botaria um agente, um cara 100% da minha confiança comprometido comigo. Ou, né, então você tem uma agenda que tem aprovação do governo, você tem uma atuação diplomática lá dentro, ou uma igreja verdadeira, fiel, etc., mártir nas catacumbas. Eu prefiro a segunda opção, acho que faz muito mais sentido. Tanto é que a igreja, por 400 anos, desde o início, foi uma igreja perseguida, né? Então, e foi assim que ela cresceu e se fez. Isso. Agora, essa situação é muito complicada da China e esse Papa agora vai ter que lidar com isso em breve. Isso até leva àquela... São duas passagens das Escrituras. Uma delas diz que o cristão ele tem que se submeter às autoridades, né? Isso, Romanos 13. E outra passagem diz que antes ele deve obedecer às leis de Deus do que às leis dos homens, né? Então, isso. É estranho quando um Estado que na minha visão, isso é uma opinião minha, né, é anticristão, a igreja fecha um acordo com o Estado anticristão. Eu realmente... Isso é horrível. Então, o que isso quer dizer? Os bispos e os cardeais asiáticos pegaram um ranço dessa história. Isso causou um mal-estar terrível. Ninguém está feliz com essa ideia. Só o Parolin que fechou o acordo. Será se ele ganhou dinheiro? Não sei por que ele fechou esse acordo. Mas é um acordo espúrio. É horrível. Entendeu? Eu tenho vergonha disso. Já critiquei publicamente, critico aqui, não tenho medo nenhum, porque eu sou livre para dar opinião na igreja. Não sou bispo, não sou padre, nem nada. Então, é horrível. Você não pode entregar os católicos ao Partido Comunista, que historicamente foi o movimento comunista que mais matou gente no mundo. Esses caras mataram mais de 100 milhões de pessoas, ô Jason. 100 milhões. É você pegar metade do Brasil hoje e obliterar em décadas. É isso que esses caras fizeram em nome da utopia. E aí você vai lá, chega para esse cara e fala: vou fechar um acordo aqui para ajudar a minha igreja. Tem a dó, né? Não sei o que esse cara tem na cabeça, né? Uma outra polêmica. Só um detalhe, Jair, um parênteses aqui, desculpa. Deste acordo surgiu o primeiro... Agora você vai gostar. Você que gosta dessas coisas, você vai gostar. Surgiu o primeiro cardeal chinês, chamado Stephen Shaw. Quer mais um adendo? Ele é jesuíta. E ele estava no conclave. Então nós temos um cardeal chinês comunista jesuíta que estava no conclave. Eu falei, se aquele homem sai da sacada, eu viro adventista no dia seguinte.